Hoje é dia 29. Boa noite. Oi, Marcela, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Tô ajeitando aqui no YouTube e no Facebook, tá? Só um minutinho que eu tô atrasada. Estou atrasada. Onde que é mesmo? Ai, Facebook mudou tanta coisa. É que deu problema na semana passada por causa da atualização. Então, na verdade, hoje também vai ser um mistério. Não sei se vai dar certo aqui. Eu vou tentar, vamos ver. Iniciar transmissão. Vamos ver aqui. Ah, fechou a página, gente. Boa noite, pessoal. Não sei se já iniciou aqui, mas vamos ver. Copiar a chave. Ai, nossa, tá sem mesmo. Oi, Evelina, obrigada por ter vindo. Vamos ver se começa agora lá no Facebook. No YouTube tá falando que tá transmitindo. Deixa eu ver. E aí, Alexandre, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Tá funcionando aí? Boa noite, gente. Tá conseguindo ouvir bem aí, Alexandre? Aqui no... Ah, esqueci de colocar o título. Pronto, agora tá transmitindo ao vivo lá no Facebook também. Ah, como é que era mesmo? Assim. Que alguém me ensinou a separar as páginas aqui que eu tinha esquecido. Agora já tá certo. Tá ouvindo bem, então tá bom. Agora eu tô vendo os comentários de todos aqui. Gente, não coloca nome não, tá? Pra vocês não se exporem, porque psicografia não existe particular, tá? Então, quem é novo aqui ainda não entende sobre o trabalho, depois vai lá no link da biografia e assiste o vídeo onde eu explico sobre o trabalho. Eita, caramba. Ai, deu. Obrigada, viu? Muito obrigada. Fico feliz que meu trabalho está ajudando vocês. Lembrando que o trabalho de psicografia, para ele não ser particular, vem qualquer espírito que eles deem a possibilidade de vir, né? Então, assim, muitas mensagens, de qualquer forma, servem como uma ajuda, né, para nós aprendermos alguma coisa. Então, eu acho que existem muitas mensagens aqui que servem para muitas pessoas, tá?
Já deu 7 horas, mas... Então assim, pessoal, separem a aguinha de vocês. Nossa, hoje eu tô muito mediunizada. Acho que não dá pra vocês verem não, mas eu tô tremendo demais. Então, eu acho que eu já vou começar já. Então, pessoal, quem tem interesse em cartinha, ou independente de ter interesse em cartinha, lembrando que aqui é um trabalho mediúnico, tá bom? Então, assim, hoje é um trabalho que ajuda todo mundo, independente de psicografia, tá? E vocês ficando em oração aqui, ajudando a espiritualidade, isso eles veem também, tá? Então, não deixa de ser uma forma de contribuição, né? No sentido de que eles veem isso como um merecimento. Obrigada, nega, pelos presentinhos. Então, assim, entendam que isso é uma ajuda que vocês estão dando, tá, para a espiritualidade, porque a nossa frequência energética de amor, de carinho que a gente manda para os nossos entes queridos lá do outro lado, eles usam essa energia para poder resgatar pessoas, tá bom? Né, tá com filtro, mas o filtro é automático, não sou eu que coloco, não. O único filtro que eu coloco é o de psicografia, que é um universo atrás, eu acho muito lindo, lá no Instagram. Então, assim, eu vou pedir para vocês não ficarem com pensamentos de remorso, não ficarem com pensamentos de culpa. Vocês também não fiquem com pensamentos de duvidar. Oi, Luzia, tudo bem, amore? Então, assim, o que acontece? Se vocês não acreditam nesse tipo de trabalho, né? Porque eu já falei, a psicografia não é particular. Então, assim, vem quem eles querem, a mensagem fica aí. Então, lembrando que quem veio agora, tem muitas mensagens já psicografadas, então vocês vão lá e vejam as mensagens que já estão salvas, que de repente as mensagens de vocês já até estão lá, tá bom? Então, muitas pessoas que não entendem sobre o trabalho de psicografia chega aqui, faz crítica, porque ninguém recebe, mas não é assim, tá bom? Tem pessoas que recebem que elas vêm me informar lá no direct, no particular. Eu não obrigo ninguém a ficar falando, a mensagem é para mim, porque às vezes vem mensagens comprometedoras, tá? Inclusive, eu não vou citar nomes, mas inclusive a mãe que fez aquela mensagem sabe a mensagem do aborto? Não sei se vocês chegaram a ver, da criança que foi abortada. A mãe identificou, ela veio me avisar, ela veio me falar comigo. Você entendeu? Então são coisas assim, gente. Vocês têm que entender que vocês têm que dar o respeito, né, da pessoa que está recebendo a mensagem. Ninguém é obrigado a falar que a mensagem é para si, tá? Então, e outra coisa, eu sempre falo para vocês que a ligação que vocês têm mental com o parente de vocês não tem nada a ver com a mensagem. Então, vamos supor, se o parente de vocês quer dizer as mesmas coisas que estão naquela mensagem ali, mesmo não sendo para você, sendo outra pessoa, vocês vão sentir a emoção do parente de vocês. Entendeu? Por quê? Porque você está ouvindo aquela mensagem e aquelas eram palavras que ele gostaria de ter dito para vocês, porque não sou eu que vou fazer vocês sentirem alguma coisa. A ligação, o que vocês vão sentir é vocês com o parente lá de vocês, com o conhecido de vocês. É uma coisa espiritual, uma ligação mental espiritual que não tem ligação comigo, tá bom? Então, muitas vezes, mesmo a mensagem não sendo para vocês, se vocês sentirem muito forte a emoção, começar a chorar, tal, vocês vão entender que a pessoa queria dizer aquilo para vocês, tá? É mais ou menos assim que funciona. Então, assim,
É só no sentido de respeitar, porque a energia de confusão, pensamentos de dúvida, tipo assim, ah, essa pessoa é falsa, não sei o quê, esse tipo de energia mental me atrapalha um pouco, porque eu fico com dificuldade de. É, tipo assim, fica meio que tumultuado, entendeu? Então, eu tenho dificuldade às vezes de me concentrar por conta desse tipo de energia. Então eu peço assim, se vocês não acreditam ainda, não têm essas ideias, não entendem ainda sobre o que é um trabalho de psicografia, um trabalho mediúnico, eu peço para que vocês deixem para assistir a live gravada, tá bom? E, e aí vocês podem estar ouvindo as mensagens das outras pessoas que já passaram por aqui, que aí vocês vão ver como que as pessoas se sentem em relação à espiritualidade ou às suas questões particulares lá. E talvez isso ajude vocês a entender como funciona, né, um pouquinho lá da situação deles. Ô, gente, olha aí, já começou a falta de respeito, né? O trabalho é meu, quem decide o horário que eu começo sou eu. Eu tô falando coisas importantes aqui e a pessoa querendo me apressar. Aí, a Kesley, né? Então, assim, é isso que eu falo. Não tem respeito, não, não tem que estar aqui, sabe? Trabalho não é pra vocês, vocês não estão precisando, tá? Não é vocês que precisam. Então, é esse tipo de coisa que eu falo que eu não tenho mais vontade de ficar conversando com vocês. Eu sei que tem muita gente bacana, tem gente que gosta, que fica conversando e tal, né? Mas, gente, olha, é tanta gente que não tem respeito, que ofende a gente também. Aí, se a gente responde à altura, gente que não presta. E aí eu não gosto dessas coisas, eu me sinto mal, porque eu nem gosto de me expor, eu não gosto de fazer live. Nem gosto, eu faço isso pela espiritualidade, mas eu não gosto. Então, assim, é triste ver esse tipo de coisa. A gente se sente mal. Oi, Antônio, boa noite. Então, vamos lá, eu vou começar o trabalho 7h10, que geralmente eu começo 7h10, né? Quem vem aqui sempre sabe. Então, vamos lá. Separaram a aguinha de vocês, se não separaram ainda, separem a aguinha de vocês aí, tá? Pra gente poder começar o trabalho. É verdade, Antônia, a gente tem que vencer a nós mesmos. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sofro calada, mas eu não tenho paciência. Eu sofro calada porque eu não tenho paciência. Eu não gosto de injustiça, eu acho que eu trato todo mundo aqui muito bem, assim, eu nunca destratei ninguém. E eu fico chateada das pessoas me destratarem, né? Mas tá bom. Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e ofensas, à medida em que nós perdoarmos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis entregues às tentações, e livra-nos de todo mal, porque a Ti pertence o poder, o reino e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Então, os mentores vão estar indo no local de vocês aí, na residência de vocês. Eles vão estar limpando o ambiente para vocês passarem uma semana melhor. Eles vão estar fazendo passes energéticos, magnéticos em vocês, principalmente para preparar vocês para na hora de dormir, vocês poderem ser levados a se encontrarem lá com os parentes de vocês durante o sono, tá?
Lembrando que eles vão estar fazendo uma limpeza áurica em vocês, então alguns vão sentir muito sono durante o trabalho. Então separa uma aguinha para vocês irem bebendo e deixa uma aguinha porque eles vão fluidificar a água para vocês. Inclusive vocês podem separar uma garrafa e ir bebendo a água durante os próximos dias. Não necessariamente precisa beber só hoje, tá bom? Então vamos dar início ao trabalho de hoje.
Gente, desculpa o barulho, meu pai. Não sei se vocês estão ouvindo isso.
Já dá 5 para as 8. As mensagens estão muito compridas. Eu tô com dor na minha mão. Eu acho que eu vou parar por aqui hoje. Então vamos lá, pessoal. Ó, hoje, pelo que eu vejo, alguns espíritos aqui são são pessoas mais difíceis, tá? Você vê assim que ou são pessoas que são sofredoras no sentido de que eu fiquei meio em dúvida se são pessoas que tiraram a própria vida. E o primeiro aqui foi por conta do que a gente estava falando logo que eu cheguei. Então, assim, é aquela coisa, né, gente? Vamos respeitar os espíritos, porque não é nós que escolhemos. Eles vêm porque eles precisam de ajuda, eles vêm aqui porque é uma forma de desabafo. Porque eu vejo algumas pessoas criticando também, dizendo assim, ai, que aqui não tem mensagem de luz. Acho que a luz não é para nós, é para eles, né? A gente tá aqui para ajudar a espiritualidade. Por isso que não existe psicografia particular, né? Porque não é especificamente para nós. Se nós tivermos a possibilidade de receber, a gente tem que ser grato. Mas o trabalho é para eles, né? Não é para nós. Então vamos começar, tá? Então, 29 de novembro de 2022. Deixa eu puxar os microfones para cá, peraí. Para ficar mais alto na gravação depois. Vamos lá. Primeira mensagem, dia 29/11 de 2022. Muitas vezes somos vítimas de nós mesmos, pois deixamos que a má influência de pessoas ainda ignorantes e sem o senso mínimo de justiça interfira em nosso ego. Ainda temos um longo caminho até aprender a não sofrer com a falta de respeito alheio, porque são sentimentos de injustiça muito latentes em nós, seres humanos. Poderemos um dia não se render à agonia de certas palavras e atitudes? Somente o tempo nos dirá com exatidão o quanto crescemos, como seres divinos que devemos nos tornar. Acredito que, mesmo que doa, se faz necessário para testarmos nossa força sobre nossos instintos primários, primeiramente. Espero que consigamos tirar o máximo de lição e aprendizado dessas tristes e incômodas situações. Que Deus nos bendiga agora e sempre. Ele se referiu em questão de instintos primários, a ira, a raiva, né? Coisas assim que a gente sente quando a gente se sente injustiçado. Hermano Sésamo. A segunda mensagem. A justificativa que usei para querer morrer foi que eu tinha depressão, mas me deixei deprimir por não entender o porquê a vida parecia fácil para tantas pessoas, mas para mim simplesmente não saía do lugar. Ao invés de arrumar meios para conquistar o que queria, arrumava desculpas para explicar o porquê não conseguia. Me afundei em motivos que eu mesma arrumava para me depreciar. A vítima do mundo, tudo tinha culpa, todos eram culpados, até mesmo Deus, por não ser justo e me permitir receber as oportunidades de forma igual aos outros. Mas claro, eu nunca olhava quem estava pior que eu, porque minha intenção era ser tão boa quanto os bons e não ser pior do que eu já era. Com o passar do tempo, me autodestruí, não suportei a vida que me enfiei e acabei por partir. Sonhos que jamais poderão ser alcançados, ainda hoje me deixam em perturbação. Quero crescer, me sinto muito imatura, um espírito inferior. Pamela Amaral Trindade. Terceira mensagem.
somos todos especialistas em nos desapreciar. Quando nos apreciamos demais, em exagero, é por sermos prepotentes e não ter real autoestima e queremos que as pessoas nos adorem. As pessoas que realmente se apreciam são as que fazem suas tarefas em silêncio, ajudam sem mostrar. Muitas vezes gostam de se esconder por medo da fama. Pessoas que desejam a fama são muitas vezes vazias de conteúdo. Querem se provar para si mesmas e aos outros, que são sempre que são superiores, entre outras coisas que não vêm realmente ao caso. Eu também passei por essas dificuldades. Fui muito apegado ao material, porque não esperava nada de ninguém. Quando se alcança um certo nível na pirâmide social, você acha que todos que se aproximam são interesseiros e oportunistas, passando a se importar somente com as coisas do mundo, e seu mundo se torna o mundo das coisas. Aprendi muito, mas também tenho muito que aprender. A satisfação vem sempre no momento em que se conclui um novo aprendizado. Obrigado, Paulo Rodrigues Feitosa. Quarta mensagem. Eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção nessas duas últimas mensagens, tá? Porque assim, essa é de uma pessoa que fazia trabalhos para fazer o mal para as pessoas, tá? Então ela está explicando uma coisa muito interessante aqui. E a última mensagem é de uma pessoa que tinha problemas psiquiátricos no sentido de psicopatia, tá? Então, o que eles dizem aqui são coisas, acho que, bem importantes para a gente se atentar aqui. Então, vamos dar uma atenção especial para essas duas mensagens. A quarta mensagem, então. Queria agradecer as pessoas que me ajudaram mesmo sem eu merecer. Usei do meu poder pessoal com a espiritualidade para ferir muitas pessoas. Me sinto indigna hoje de todo o auxílio que recebi, mas entendi que servi como ferramenta também para causar a prisão dessas pessoas, mas intencionadas, que assim como eu ainda somos o joio dessa sociedade, pois apenas no ato é possível pegar as pessoas e fazê-las pagar por seus crimes. Hoje entendo que se é permitido que façamos o mal ao outro, é para sermos pegos em nossas próprias tramas, e não porque o outro merece algum sofrimento. Porém, como tudo se trata de desenvolvimento, o sofredor, ao passar por situações impostas a eles, dão um salto muito grande, podendo assim serem promovidos cada vez mais rápido em seus estudos do plano carnal. Queremos atrapalhar, mas estamos na realidade ajudando. Porém, ficamos para trás, e é uma forma de sofrermos pelo nosso mau caratismo, em não se esforçar para ser melhor que o outro, mas querer obrigá-los a ficar pior que nós. Desde então, tenho me desenvolvido muito mais, e em minha próxima oportunidade espero poder ajudar as pessoas a se livrarem dessas dores impostas por pessoas egoístas e invejosas. Me arrependo, mas entendo, e agora vou aprender com meus erros. Samara Bertolucci Simeone. Quinta e última mensagem, então. Lembrando, pessoal, que depois que eu terminar de ler aqui, eu peço que vocês fiquem até a finalização quando a gente fizer o Pai Nosso, tá bom? Então vamos lá. Quinta mensagem. De caráter duvidoso, fui alguém que usava da manipulação para obter meus desejos. Nunca feri alguém, mas acredito que o psicológico também possa ser ferido. Nesta vida, fui alguém que se enquadrava em casos clínicos como a psicopatia. Eu digo realmente não sentia pena de ninguém.
Via a podridão do mundo e achava que todos eram iguais e não dignos de pena. Para mim, era usar a oportunidade que me surgia e não usar de mau caratismo, que isso eu via constantemente nos seres humanos. Muitos queriam me usar, então por que não usá-los primeiro ou usá-los também? Se querem benefícios de mim, também tenho o direito de tirar benefícios dos outros. Posso muito bem ser criticado por conta de algo considerado patológico, mas quando convivia com os normais, entre aspas, percebia muito mais traços de maldade neles do que em mim. Nunca tentei me vingar, apenas pegava o que conseguia. Nunca desejei a morte de ninguém, porque a vida alheia nunca me importou. Vivos ou mortos, para mim, nunca faria diferença. Não me interferia no dia a dia, pois se um peão morre, você pode apenas substituí-lo. Isso é algo muito natural no meio empresarial e até mesmo nas famílias. Talvez os únicos insubstituíveis seja pai e mãe, porque mesmo os filhos muitas vezes são substituídos por muitos pais. Podem me criticar pela dureza do meu coração, mas ninguém pode negar as verdades que digo aqui. Para ser usado pelos outros, muitas vezes é preferível ser mais egoísta e cuidar de si mesmos. Gabriel Olavo Monteiro Bertanini. Essas foram as 5 mensagens de hoje, então vamos fazer a finalizaçãozinha, tá? Rapidinho. Então aguardem até o Pai Nosso, tá bom? Então vou pedir para vocês fecharem os olhos, lembrando que todos nós somos médiums, né? Então às vezes nós estamos sentindo coisas ou pensando coisas que não são nossas, são influências de espíritos que podem ter nos encontrado no meio do caminho aí, tá? Então esse é um momento da gente se livrar dessa interferência, tá bom? Porque eles vão receber a ajuda que eles precisam e com isso a gente também vai receber a ajuda que a gente precisa. Então tenham em mente agora, nesse momento, qualquer sensação, sentimentos, pensamentos, sensações físicas que vocês perceberam que começou do nada, sem motivo algum, porque se for interferência, agora os mentores vão levar isso de vocês, né? Retirar de perto de vocês. Então é importante que vocês percebam a diferença, para que vocês se desliguem disso, para que vocês não fiquem puxando essa pessoa de volta para perto de vocês, porque muitas vezes é nós que obsediamos os espíritos e não ao contrário, tá? Porque como nós ainda temos muito esse negócio de vitimismo, a gente gosta de ficar sofrendo, né? Então a gente não aceita que aquele sofrimento não é nosso, a gente insiste em ficar sofrendo aquela dor do outro. Aí às vezes ele até quer ajuda, ele quer ir embora, mas a gente não deixa, fica puxando ele ali, né? Porque a gente gosta de ficar daquele sofrimento, de ficar, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo e tal. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem as nossas próprias missões para viver aqui, as nossas próprias dificuldades, nossos próprios sofrimentos, nossas próprias alegrias. Então a gente não pode aceitar viver a dor ou a alegria do outro, né? Então nessas horas a gente precisa aceitar que eles sejam levados embora, deixar que isso vá embora e quando sentir o alívio, pronto, acabou. Para de pensar sobre isso, vai viver sua vida, seu dia a dia, tranquilamente. Lembrando que a mente é de vocês, o corpo é de vocês, as emoções são de vocês. Então, quando vocês perceberem isso em qualquer momento do dia, da semana de vocês, da vida de vocês, vocês têm que aprender a dizer não, né? Pedir para que esse espírito se afaste, pedir para que os mentores de vocês venham buscar essa pessoa para que ele seja levado e ser ajudado e que você não quer a interferência dessa pessoa na sua vida, tá? É ordem mesmo, porque é a vida de vocês. E aí, se vocês ficarem aceitando, elas vão ficar com vocês ali enquanto vocês estiverem aceitando, tá? Então, a partir do momento que isso for levado, tá bom? Que vocês perceberem alívio, caso seja um caso espiritual, né, de vocês por conta da mediunidade. Então, deixem ir, não fiquem mais focando nisso, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam se sentindo melhor. Vamos fazer o Pai Nosso agora.
Então vamos agradecer a espiritualidade pela oportunidade de estar trazendo essas mensagens, que elas nos sejam úteis de qualquer forma, de alguma forma, independente de ser dos nossos parentes ou não. Então vamos agradecer a espiritualidade pela ajuda mediúnica que eles estão nos dando, pelos passes magnéticos, pela água fluidificada que eles estão fluidificando para nós podermos recuperar as nossas energias, inclusive o nosso físico. Então, muito obrigada, espiritualidade. Então, vamos ficar com o Pai Nosso agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas e ofensas, à medida em que nós perdoarmos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis entregues às tentações, e livra-nos de todo o mal, porque a ti pertence o poder, o reino e a glória, para toda a eternidade. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Agradeço aí por vocês terem contribuído com o trabalho, tá? Com a oração. Obrigada, Roane, pelos presentinhos. Então, assim, quem não sabe como funciona o trabalho, tem um vídeo no link da biografia. Vocês vão lá, assiste o videozinho que eu tô explicando várias coisas pra vocês, tá bom? Então, assim, eu não sei se, sabe, quando a gente não sabe se a gente realmente fez algo errado, mas como a gente fala, né, da gente se sentir injustiçado. Então, assim, independente é perdoar e ser perdoado. Então, eu peço desculpa para vocês, caso de alguma forma vocês tenham se sentido ofendidos, né, com alguma coisa que eu tenha falado nas outras lives. Porque, assim, eu estava tratando de um assunto em que eu queria ajudar vocês, né, e eu acabei ficando chateada com a ofensa de algumas pessoas que, em vez de apenas tentar entender o que eu estava tentando trazer para vocês aí de informação, né, quis me criticar de uma coisa que não vem de mim, não fui eu que trouxe as informações. Então, mas assim, infelizmente, por conta desse tipo de coisa, eu não tenho esse ânimo de ficar conversando com vocês, tá? Então, assim, às vezes eu quero ficar conversando com vocês para ajudar vocês, tirar dúvidas e coisas assim, mas esse tipo de atitude me deixa muito mal. Eu sou uma pessoa assim que, como eu falei, eu nunca gostei de me expor, né? Então, quando a gente se expõe, a gente tá aberto não, gente, não é que a gente vai aceitar, mas a gente tem que saber que existe esse tipo de gente que acha que é porque eu não tô vendo elas, né, que elas se defendem aí de forma como se elas fossem impossíveis de serem encontradas só por estar tipo assim, né, eu não tô vendo a pessoa, ela acha que ela tá segura de mim, vamos supor, mas aí a gente passa por essas situações que é desgastante, né? Então, eu peço desculpas, mas assim, não sei se eu vou continuar a ficar tirando dúvidas de vocês aqui, que nem eu fazia de vez em quando, tá bom? Então, só tô avisando porque eu não sei se em algum momento eu vou ficar aqui de novo conversando com vocês, tá? Seja, sei lá, por erro meu ou não, é o que eu falo, eu não gosto de me expor, né? Então eu acabo me sentindo mal, como falou aqui, né? Às vezes a gente é vítima de nós mesmos, justamente porque eu não gosto de me expor. Então, quando alguém tenta humilhar a gente, ofender a gente se torna vítima de nós mesmos, né? O nosso ego não permite, o nosso orgulho. Então, assim, não tem necessidade de eu ficar passando por isso, também não tem necessidade de eu ficar tentando me defender de nada, e também não tem porque eu ficar brava com ninguém no sentido de que é só eu não fazer então, né? Então é o que eu tô falando.
muito provavelmente eu não vou mais ficar conversando com vocês aqui. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida muito importante, uma questão muito importante relacionada à espiritualidade, que esteja passando por alguma dificuldade, aí vocês vão lá no Instagram, tá? E deixam uma mensagem lá no direct, que eu podendo... Oi, Paty! Então, assim, que eu tendo um tempinho, eu tento responder vocês dentro da necessidade de vocês, mas não relacionado à psicografia, tá bom? Que a psicografia eu já falei que não existe particular. Eu não sei se hoje temos aqui alguém que tenha feito o trabalho no tarô comigo sobre desencarnados, tá? Mas o meu único trabalho que eu consigo fazer direcionado com desencarnados é na leitura do tarô. Então, se alguém tiver interesse nesse tipo de coisa, independente de ser comigo ou não, eu peço que vocês procurem profissionais no tarô que estejam, que saibam trabalhar com a mediunidade, tá bom? Porque muitas vezes a gente acaba puxando o desencarnado, tá bom? Vocês acabam sentindo sensações que eles estão sentindo, coisas assim, porque como eu falei, a ligação mental é entre vocês, tá? Então é importante que seja alguém capaz nessa área para vocês não, sei lá, não ficarem com a interferência depois, tá? De alguma forma. Você fez, Paty, comigo, de desencarnado? Você sabe que eu não lembro, gente. É tanta gente, né, que não dá pra me lembrar de todo mundo. E eu não sei, alguém aqui esteve presente quando eu falei da moça que não conseguia, da leitura do tarô da moça que não conseguia engravidar? Que eu queria compartilhar essa notícia maravilhosa, mas se não tinha ninguém aqui que falou, que ouviu sobre isso, não faz sentido. Priscila, pede para os mentores levarem embora, tá bom? Se tiver alguma coisa perto de você, fecha os olhinhos aí, concentra, pede para levar embora, dá a ordem como eu ensinei para vocês, tá bom? Avelina, mas você estava na live nessa semana passada quando ela veio contar para nós, né? Então, ó, o que acontece? Eu vou contar rapidinho porque assim foi um caso muito lindo e eu acho que vale a pena esse tipo de coisa apenas eu compartilhar com vocês, tá? Essa pessoa, ela sofre de problemas psiquiátricos, tá? E aconteceu de o pai dela tirar a própria vida, tá? E aí o que acontece? Ela, assim como o tio dela, também tinha essa vontade de tirar a própria vida. Inclusive, ela falou que ela já tinha até tentado, né? Mas que ela estava se tratando, tal. E aí ela falou que ela não conseguia engravidar. Já fazia 2 anos que ela estava tentando engravidar, mais ou menos. E ela não conseguia. Mas ela falou pra mim, assim, de acordo com a leitura, né? Eu fui esclarecendo as coisas com ela do que estava saindo na leitura, do porquê que ela não conseguia engravidar. E saiu a carta da morte no ponto negativo do porquê que ela não conseguia engravidar. Aí eu só fui entender essa parte da carta da morte quando a gente foi fazer a tiragem do desencarnado, do pai dela, né? E eu entendi que ela ainda tinha o desejo de tirar a própria vida. E eu falei isso para ela, que de forma inconsciente ou não, ela ainda tinha esse desejo, mas ela tinha medo de fazer o filho dela passar pela mesma situação que ela passou. Então ela tinha muito medo de engravidar e fazer o filho dela passar por isso. Né? Eu tô contando aqui, não vou falar o nome dela, tal, e ela também, eu acredito que ela não participa das lives de psicografia, porque ela me conheceu na live de tarô, né? Mas assim, tipo assim, isso virou uma chave na cabeça dela. E aí, semana passada, ela veio falar pra mim que ela estava grávida de 3 meses. Então, assim, é muito gratificante, eu fiquei muito feliz, porque ela conseguiu entender onde estava a questão dela ela mesma não permitiu, o corpo dela não permitia a gravidez, porque ela estava presa numa situação no subconsciente dela que nem ela estava entendendo. E na tiragem do tarô, o pai dela mostrou-se preocupado com ela e com o irmão dele, porque eu via que eles dois tinham inveja do pai dela, porque eles tinham conseguido fazer o que eles queriam fazer e não conseguiam, que era tirar a própria vida.
né? E aí mostrava que ele estava preocupado porque ele via que eles dois ainda tinham essa intenção de tirar a própria vida. Então, tipo assim, ele foi para lá, ele sabia o quão péssimo era a situação dele por ter feito o que fez. Então, ele estava muito preocupado com a filha e com o irmão dele, porque eles ainda tinham a intenção de fazer a mesma coisa. Quando eu expliquei isso para ela do que estava saindo ali no tarô, ela conseguiu virar a chave da vida dela. Agora ela tá grávida de 3 meses, tá super feliz. Veio me agradecer toda feliz porque era o sonho dela, né? Formar uma família. E era muitos anos já tentando engravidar e não conseguia, né? Então foi isso, eu quis passar para vocês entender, né, que assim, se ela conseguiu, todo mundo consegue. A Yuka também tava lá, né, Yuka? Você também faz parte das minhas lives de tarô. Mas a leitura dela foi particular, tá? Mas eu contei a história para vocês porque a história dela foi muito linda, eu fiquei muito feliz por ela. Então, foi isso. Então, se ela conseguiu, vocês que estão em dificuldade também conseguem, tá bom? Independente de qual seja a dificuldade de vocês. Então, assim, desejo de coração muito boa sorte, que vocês se esforcem aí nas suas necessidades, tá? E lembrando que tudo tem o seu tempo. Isso eu falei pra ela ir vivendo a vida bem com o marido dela, porque ela tinha um casamento muito bom. Eu falei, na hora que tiver que ser, vai ser, né? Na hora que for pra ser, a criança vem. E ó, mal fizemos a leitura, ela engravidou, né? Então, assim, muito feliz pela bênção dela, né? Então, pessoal, vou ficando por aqui, tá? A gente se vê por aí, nas terças-feiras a gente se fala. Se fala não, porque eu não, como eu falei, hoje foi o último dia que eu fiquei conversando com vocês alguma coisinha, tá? Justamente para deixar registrado, porque eu sei que teve pessoas que eu contei sobre essa história, então eu queria trazer então a conclusão, né, da história. Então é isso, tá bom? Então obrigada pela participação de vocês, lembrando que vocês sempre serão muito importantes no trabalho. A live vai ficar salva lá no YouTube, no Facebook e no Instagram. No Instagram eu deixo o nome, tá bom? Das leituras lá na descrição. Então, se vocês tiverem interesse só em ver o nome e não a leitura, é só vocês irem lá na descrição no Instagram e ver os nomes, tá bom? Mas para vocês ouvirem as leituras, vocês podem ir lá no Facebook, no YouTube ou no Instagram, tá? Então tá bom, pessoal, vou indo lá. Beijinhos pra vocês, tenham uma excelente semana, tá? Se cuidem direitinho aí. Beijinhos, tchau, tchau, saindo aqui. Obrigada aí, pessoal da moderação que ficou aí, viu? A Mônica, a Avelina, o Alexandre, brigadão. Tchauzinho, pessoal.